Aqui ao vivo pela sua rádio JMAM 730 kHz nessa terça-feira pela tarde, né? São nesse momento, quantas horas aí, Fernando Augusto? No digital, hora de Brasília, 2h44, vai ligando aí no nosso telefone para concorrer aos nossos ingressos do Kinoplex. São 3 pares de ingressos, para você já ir aproveitando a semana, para você curtir o que há de melhor nos lançamentos do cinema mundial, na sala de cinema de exibição que é a mais luxuosa do nosso país. Tem Kinoplex em 250 cidades do Brasil. E Uberaba foi prestigiada com a rede Kinoplex também no Praça Uberaba Shopping. Mandando um beijo para Lázara Fatureto, né, que está ligadinha aí na nossa programação pelo Facebook. Um beijo para lá, o beijo o quê? A Lázara Fatureto está sempre ligada na nossa programação. É isso aí, Fernando Augusto, sempre anado nessa arte, né? Muito bem. Bom, vamos falar agora de coisa séria no programa. Nós estamos recebendo aqui, como eu falei para vocês, o pessoal da Associação Regional dos Portadores de Doença Falciforme e também o Dr. Paulo Juliano, que há tempo a gente vem tentando trazê-lo aqui, mas a gente sabe da sua agenda, Dr. Paulo, e das dificuldades que é lidar com o Hemocentro, que é lidar com o incentivo às pessoas poderem estar doando sangue, da necessidade de ter, né, o Hemocentro abastecido. O senhor está sempre com a sua agenda lotada, né? Obrigado pela presença também da Adriana Beraldo, portadora da doença falciforme, está ali, né? Vou começar pelo Dr. Paulo, que é médico hematologista, professor da Universidade Federal do Triângulo Negro, do curso de Medicina, e também responsável pelo Hemocentro. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado a você. Nós estamos aqui para qualquer pergunta, para tirar as angústias das pessoas em relação à doença. Doutor Paulo, aproveitando, já quero começar por esse assunto, né, que é recorrente. A gente sempre, Uberaba, sempre quando lembra de doação de sangue, procura o senhor. É raro vê-lo nos programas jornalísticos de TV, do rádio, no jornal, sempre fazendo apelo, instigando a população para estar em condições, e estando em condições, fazer essa doação de sangue. Como é que está hoje a situação do nosso Hemocentro Regional de Uberaba? Você sabe que o Hemocentro Regional de Uberaba atende toda a cidade de Uberaba e mais 27 cidades do todo o Triângulo Sul. Então, para nós é muito importante manter esse estoque necessário para muitas doenças, inclusive a doença falciforme, que é o que nós vamos discutir aqui hoje. E o Hemocentro está sempre precisando. Se as pessoas puderem, nós vamos ter na próxima semana um feriado, né? No meio de semana também. A gente precisa conclamar a comunidade de Uberaba que não esqueça de fazer sua doação de sangue antes de viajar, em ajudar a salvar vidas. Infelizmente, você observou isso no início, a incidência de problemas, incidentes com arma branca, arma de fogo e incidentes automobilísticos, principalmente em época de feriado, ela aumenta também. E às vezes não pode doar sangue naquele dia, nós temos que manter um estoque mínimo de sangue. E a situação ainda é delicada, a gente fez um apelo recentemente, aquelas pessoas que puderem doar sangue, principalmente do sangue A positivo, O positivo e O negativo, nós estamos precisando. Por que o Hemocentro de Uberaba, doutor, assim como os demais Hemocentros de Minas e do Brasil, sempre tem que estar fazendo apelos, hein? Outro dia, eu conversando com o seu colega, doutor Ilídio Antunes, sim, que cuida da doação de órgãos, né? Falávamos sobre isso, né? As pessoas precisam passar por aquilo de necessitar de doação de sangue, de plaquetas, né? E de órgãos também, ou com ele ou com a família, para sentirem a real necessidade, né? Existe uma necessidade muito grande, né? Nós temos algumas intercorrências, principalmente na doença falciforme, que é a presença de acidente vascular cerebral em crianças, que eles têm que tomar transfusão todo mês, né? Para a gente manter esse estoque, além do que atende, normalmente, as pessoas são um pouco insensíveis, né? A comunidade de uma maneira geral. É preconizado pela Organização Mundial de Saúde que aproximadamente 5% da população mundial tem que ser doador de sangue, certo? E nós não atingimos essa meta, a gente está em 1,9%, 2%. Então, por isso que a gente apela para vocês, em situações especiais, não é sempre, da doação de sangue ser um processo que faz parte
da obrigação de nossa comunidade, porque hoje eu estou doando, amanhã eu posso estar precisando. Hoje um parente meu está precisando, então eu sensibilizo um amigo, né? Então a gente tem, o ideal é a gente tentar cultivar isso para fazer um gesto de altruísmo, uma doação voluntária, sem saber para quem, para onde vai esse sangue, para poder saber que está precisando, muita gente está precisando e salvar vidas. A nossa vida ela é muito, a nossa vida ela é muito efêmera. A gente está aí, amanhã pode não estar mais. Claro. E a gente tem que pensar no próximo. Tem muita gente que pensa só em si, né? O senhor falou em altruísmo aí, a gente tem a obrigação, enquanto programa de rádio, enquanto mídia, de estar sempre lembrando as pessoas do que é ser altruísta, do altruísmo em si, da capacidade de se doar, como eu falei naquela mensagem no começo, coisa que anda meio esquecida pela humanidade, né? Mas nós vamos fazendo nosso trabalho, assim como vocês também, os médicos, as pessoas que cuidam dos doentes, enfim, os enfermeiros, vamos nos cotizando e vamos tentando realizar esse trabalho de lembrar que nós somos todos iguais, porque nós temos as mesmas necessidades. Por quê, doutor? O ser humano ainda, capaz que é, ainda não chegou no campo da ciência a descobrir algo que substitua o sangue. Não existe sangue artificial. Não existe sangue. Bem que poderia existir, né? Os médicos aplaudiriam, mas infelizmente não existe, né? O que existe é sangue humano e a necessidade da doação. Minha amiga Maria Conceição, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui, tá? Boa tarde. Maria, gente, ela é presidente da Associação Regional dos Portadores da doença ou da anemia falciforme. Tem quanto tempo que você é portador? Bom, a gente nasce com a doença, né? Porque ela é hereditária, passa de pais para filhos. Então, durante toda a minha vida eu sou portadora. Só que na época, né, foi descoberto um pouco mais tardio. Enquanto hoje nós já sabemos que através do teste do pezinho já é descoberto, né, essa doença. Mas assim que descobriu, se iniciou o tratamento e com isso, desde que o paciente segue a conduta, as orientações médicas, a gente passa a ter uma melhor qualidade de vida. É claro que as intercorrências são inúmeras transfusões sanguíneas, né? Eu tive o sequestro esplêndico do baço, né? Eu tive que fazer retirada. É o processo que o baço rouba todo o sangue, né, do seu corpo, e com isso a importância da transfusão. Quando o Dr. Paulo vem estar, né, falando da importância, então, na anemia falciforme nós temos várias situações em que momentos que a gente depende muito dessas transfusões sanguíneas, né, crianças, alguns pacientes que não conseguem manter sua hemoglobina em um nível, né, controlado para a pessoa possa manter-se bem, estar bem, com uma boa qualidade de vida, às vezes fraqueza, né, hemoglobina abaixo muito, situações de AVC, às vezes no próprio priapismo, né, e quando as hemácias começa, né, está muito aumentada, é importante a sangria. Então, desde bem nova, né, eu me cuido, né, faço tratamento e estou seguindo. E agora a Adriana, quanto tempo, Adriana? A Adriana, ela é portadora também. Sim. A vida inteira? Toda a vida portadora da anemia falciforme? Em linha, o pediatra descobriu eu tinha 1 ano e meio de idade. E desde então... Você convive com a doença a vida inteira? Isso. Eu tenho feito tratamento desde então. Bom, as pessoas, né, doutor, que não sabem, ou sabem uma informaçãozinha aqui, outra ali, muito pensada rapidamente sobre o que é anemia falciforme, porque nunca tiveram aí na família, eu gostaria que o senhor explicasse o que é anemia falciforme e como ela ocorre. Anemia falciforme é uma anemia congênita, né? O meu glóbulo vermelho, o seu glóbulo vermelho, tem uma função muito importante no organismo, que é levar oxigênio para os tecidos. Essa anemia falciforme ela é caracterizada pela diminuição da vida do glóbulo vermelho. Sim. A vida do meu glóbulo vermelho, do seu glóbulo vermelho, é 120 dias. Do indivíduo que tem anemia falciforme é 20 dias, 30 dias.
Então essas hemácias elas são destruídas, os glóbulos vermelhos são destruídos precocemente, né? Com isso, a destruição da hemácia libera o quê? Libera a hemoglobina, que é a transportadora de oxigênio de tecido para nós seres aeróbios, uma função importantíssima de levar o oxigênio para o tecido e trazer o CO2, o óxido. Fazer o corpo funcionar. Fazer o corpo funcionar. Isso. Então, em situações de desidratação, em situações de infecção, em situações de exercício exacerbado, esses indivíduos têm o quê? Tem uma coisa que chama falsização da hemácia. A minha hemácia tem uma forma de arredondado. Arredondado. O indivíduo que tem anemia falciforme, ele herda do pai e da mãe um gene que chama S, que do inglês que é the cycle, que é hemácia, hemoglobina falcêmica, né? E ele recebe um do pai e outro da mãe, e forma o SS, Isso. que é a anemia falciforme pura. Essa anemia falciforme pura, que é o caso das duas colegas que estão aqui, em situações especiais ela começa a formar o quê? Polímeros, né? Começa a ligar uma hemoglobina a outra, fazendo essa caneta aqui, tá vendo? Ela fica rígida, ela deforma a forma de hemácia, dando a forma em forma de foice. E ao passar na microcirculação, ela obstrui os vasos, dando o quê? Dores, dando o quê? Passar pelo baço, ela é reconhecida, o baço é um filtro do organismo, ela é reconhecida como um corpo estranho. E é sequestrada, é o que aconteceu com a Conceição. Se a gente deixasse a falsização dela continuar e não tirasse o baço, ela morreria em 6 horas. O próprio sangue, o próprio corpo come a hemácia, você entendeu? Então tem todas essas manifestações desde a primeira infância. Tem uma síndrome que chama mão-pé, confunde muito com o que? Com reumatismo. O médico vai lá, examina, tem um sopro, tem artrite. Não, isso aqui tem que contar é doença reumática, febre reumática, muito comum na infância. Depois é a crise de hipersequestração. E depois isso desaparece, porque ocorre fibrose na maioria dos baços do indivíduo. E depois tem os quadros de infecção muito mais frequentes, né? Esses pacientes também são imunodeprimidos, eles têm falta de função no baço, com isso eles têm que ter vacinações especiais. Hoje, a primeira doença falciforme foi descrita em 1910. Hoje, a anemia falciforme, em termos de tratamento, de diagnóstico, ela evoluiu muito em termos de cuidados gerais. O paciente que tem anemia falciforme não é só o hematologista que olha, é o assistente social, é o psicólogo, você entendeu? Porque é um complexo muito grande e precisa de infectologista, precisa de um atendimento multidisciplinar para dar para conscientizar. Hoje a gente tem um teste do pezinho desde 1992 na Fundação Imuninas e no Hospital Escola da FPM, em que faz o diagnóstico precoce. E esses indivíduos são rastreados pela vigilância, né? É chamado para ir no hemocentro, não vai, a gente vai lá atrás dele para ele vir para ter as orientações. Porque nos primeiros meses de vida ele não tem muita crise, ele não tem muita hemólise, ele não tem quadro clínico. E a gente já orienta desde pequenininho, esse seu menino vai ter que ter um cuidado especial, não pode ser mergulhador, não pode ser, entendeu? E pode ter uma educação mais ou menos adequada. Hoje nós temos um grupo de pessoas que dá apoio aos pacientes pediátricos da anemia falciforme, que é o OASIS, entendeu? Então essas crianças que perdem a escola, vai lá no OASIS, eles dão um suporte muito bom, não só para pacientes oncológica, leucemia, essas coisas, mas também para os pacientes com anemia falciforme. E tem melhorado muito, né? Mas é um trabalho de conscientização. Tem famílias que têm 3, 4 pacientes, né? Doutor, uma situação delicada. O portador de anemia falciforme, ele tem decréscimo intelectual, cognitivo? Não, cognitivo não, mas eles têm um atraso do desenvolvimento deles, somático, que tem desenvolvimento. Eles têm uma irmãzinha que tem 16 anos, que tem anemia falciforme, a outra tem 9 anos. Essa que tem 9 anos já ficou moça, já tem a menarca que a gente fala, né? Sim. E a outra que tem 16 anos parece que tem 9. Você está entendendo? Então tem um problema de autoestima muito grande, tem um crescimento, desenvolvimento, tanto somático como sexual, retardado. Mas eles crescem mais tardiamente. Você vê, a Adriana não parece que tem 36 anos, né? Ela parece que tem 22, né? E a Conceição Rosa Vilela não parece que tem seus
terceira década de vida também, né? Tá muito jovem. Estão ambas muito jovens. Jovens, então, é isso que a gente fala, vocês ficam velhos mais tardiamente. Isso é uma vantagem. É. Não, mas é vantagem só nesse aspecto, que a gente Pois é. fala. Então, nós temos pacientes lá que tem anemia falciforme, tem 20 anos, tem cara de menino de 12, né? Mas eles vão chegar lá. Então, Muito bem. Bom, eu vou pedir licença para vocês para fazermos o nosso primeiro intervalo, agora 2h59. E depois do intervalo, eu gostaria que o senhor falasse, doutor, sobre as principais características do portador da anemia falciforme. Como é que as pessoas comuns podem identificar, né, quem é portador, quem não é portador do mal da doença falciforme ou anemia falciforme. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo aqui, pelo seu Atalho Nosso. São 3 horas em ponto. Boa tarde.
Já são 3 horas e 5 minutos. 3 horas e 5 minutos. Aqui no nosso A Tarde é Nossa, ao vivo pelos 730 kHz, no AM, falando para o rádio comum, né? Para as rádios, para as casas, para o rádio que fica em cima da geladeira, que fica andando pela copa, que vai lá para tem um negócio chamado penteadeira. Ainda existe, ô Fernando? Existe. Penteadeira? Existe. Você tem penteadeira em casa? Não, pra quê? Para você pentear o cabelo. Não, você não, é verdade, você não tem cabelo. Mas o pessoal anda com o rádio dentro de casa, viu, gente? E ainda bem, né? Porque o rádio já está na internet também. No caso, no jmonline.com.br, você ouve e vê em áudio e vídeo, não só pelo site, como pelo aplicativo também. E estamos no Facebook, né? Aí no Clésio Honorato, lá ao vivo, tá? E hoje recebendo para falar de um assunto muito sério, né? E muito interessante, instigante, que é saber como é a mecânica da anemia falciforme ou doença falciforme. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Paulo Juliano, que é o médico hematologista responsável pelos caminhos do Hemocentro Regional de Uberaba, já há vários anos, né, que ele é o responsável, também é professor da área de medicina da UFTM, marcando presença aqui hoje para falar dessa doença e para alertar as pessoas, dando informações sobre essa importante patologia, assim como também a Maria Conceição Rosa Vilela, que é presidente da associação, aqui ao lado do Dr. Paulo Juliano, da Associação Regional Falciforme, e a Adriana Beraldo, que é portadora. Adriana, quanto tempo você portadora? No outro bloco não deu tempo de você falar. Doenças... A vida inteira, né? Você falou aqui. Mas você conviveu bem com isso? Com essa anemia a vida inteira? Relativamente bem. Eu tive várias intercorrências, principalmente durante a infância, né? Eu tive várias internações, né? Com crises de dor, sentia muita dor, tinha que internar, fazer analgesia, fazer hidratação com soro fisiológico. E às vezes ficava vários dias internada, sentindo dor, sem essa dor cessar. Às vezes você fica dias sentindo a dor sem. Às vezes o paciente pode até chegar a tomar morfina para ter que liberar essa dor. Doutor Paulo, no bloco anterior eu pedi que o senhor colocasse aí para o nosso ouvinte quais são os principais sintomas, a sintomologia da doença falciforme. As principais manifestações da anemia falciforme tem manifestações que a gente fala crônicas, né? O que é? Crônica, o que é? Icterícia, o que é icterícia? É o branco do olho amarelado. Palidez da pele, palidez cutânea, né? A presença de úlcera maleolar, maléola interna, úlcera, o paciente tem anemia falciforme. Crescimento e desenvolvimento, tanto somático como sexual, retardado. Sim. Isso são manifestações crônicas. E manifestações agudas é essa que a Adriana acabou de falar para vocês. São crises dolorosas, porque a hemácia falcizada ela bloqueia a microcirculação e atrapalha a oxigenação dos tecidos, dando um quadro doloroso, fenômenos vasooclusivos que a gente fala. Tem crise de falcização que a gente fala intrahepática, né? Que o fígado começa a sequestrar todas as hemácias falcizadas. Tem crise de falcização a nível cerebral, né? Que pode ser só uma isquemia, uma tontura transitória, uma alteração na fala, da audição, da visão, mas pode ter até AVC, hemorrágico. Né? De uma hora para outra. De uma hora para outra. E pode ter também uma outra síndrome, chama síndrome torácica aguda, que tem um quadro de dor torácica violenta, né? E esses indivíduos precisam ser diagnosticados. Às vezes a pessoa chega a achar que está... quase me infartando. Quase infartando. Tem outra manifestação que é o priapismo. O que é priapismo? É a presença de hemácia falcizada nos corpos cavernosos do pênis, dando uma ereção peniana involuntária, que não está relacionado com erotismo, com nada. Em vez de que às vezes fica sem graça de falar, faz 6 horas que ele está com pênis. Extremamente dolorosa, extremamente delicada e precisa de uma internação, de analgesia. A gente faz até punção das hemácias falcizadas nos corpos cavernosos. A gente precisa fazer até anastomose cônjuge cavernosa, que é um tipo de cirurgia que se faz.
Você entendeu? Então são as situações delicadíssimas que podem acontecer. Só um instantinho, doutor, nós vamos agora para o David Jai, que é nosso repórter, ele está na rua com algum tema também importante na tarde de hoje, e nós já voltamos a falar, continuando a passar para o nosso ouvinte de casa, aí as manifestações, como se manifesta, né, a doença, a anemia falciforme. Alô, David Jai, boa tarde para você, bem-vindo ao A Tarde é Nossa. Boa tarde, Cléber. Boa tarde, você ouvinte da Rádio JM. A gente começa a semana, hoje, terça-feira, penúltima, né? Porque a segunda-feira ainda é mês de outubro, mas vamos dizer assim, a última semana do mês de outubro. Estou aqui na rua Vigário Silva, mais exatamente, número 1737, onde um caminhão do lixo, essa semana, Clésio, ontem à noite, sendo mais preciso, aqui então já me ajudando nas informações, afundou aqui na rua Vigário Silva, numa rede de esgoto que foi feito há algum tempo. São 3 pontos aqui na Vigário Silva onde o asfalto está cedendo. Estou aqui com o senhor André Luiz Tonelli, ele é morador aqui, em frente ao buraco, e o buraco está em frente à casa dele. Ele não consegue nem sair do carro, né, o senhor André? Boa tarde. Ele não tem nem como sair com o carro ali, porque o caminhão afundou ali e não tem condições. E ele tem que vir arrumar isso aqui pra gente, porque está difícil. E agora o senhor entra em contato com quem para poder ajudar? Aí está perigoso que os carros, então a gente está aqui no momento aqui, Cléber, os carros que estão trafegando, eles têm que passar pelo passeio, né, o senhor André? E tem sua casa ainda, né? No passeio da minha casa. Inclusive está vindo o caminhão ali agora, ó, a gente tem que ver o que vai acontecer. Aí você pode ver que nós vamos ter que sair, porque senão a gente vai ser atropelado ao vivo. Essa situação aqui é complicada na Vigário Silva. Só voltando aqui, senhor André, o senhor entrou em contato com quem para tentar resolver? Olha, ontem dizem que ia vir um secretário aqui, mas vem 2 rapazes aqui que eles iam vir arrumar hoje. Até agora não apareceu ninguém, tá do mesmo jeito. E corre risco de acidente, né? Corre risco de acidente. E não tem nem como eu tirar meu carro da garagem aqui, ó. Tá difícil. Então o direito de ir e vir dele, pelo menos para chegar no veículo dele, está impedido, viu, Cléber? Do buraco. O senhor já está fazendo as fotos, a gente vai ilustrar a matéria, está bem em frente à garagem dele, os carros estão tendo que fazer uma manobra arriscada, e se tiver alguém passando, você pode ser atropelado, né? E não é a primeira vez que acontece, viu? Está arriscado acontecer de novo. E esse buraco não é a primeira vez que não é a primeira vez não, é o segundo caminhão que afunda aqui. E essa obra foi feita em quanto tempo, foi, sabe? Já está desde o ano passado que ele estava mexendo, ele acabou faz pouco tempo. E quem foi que fez a obra, o senhor lembra? Me parece, não sei se é a FCA, acho que é a FCA, empresa. Só que veio do Paulial, né? Muito bem feito. Aí a gente não sabe. Bom, a gente vai tentar entrar em contato, então a gente vai tentar, não vamos entrar em contato com a prefeitura e relatar a situação, porque é perigosa mesmo. O morador aqui, o senhor André Luiz, ele está impedido de sair de casa com o veículo, porque o buraco está bem em frente. Os carros que transitam aqui pela Vigário Silva nesse ponto, relembrando que o número é 1737, onde o buraco, o chão, o solo, o asfalto já cedeu, então o buraco enorme foi colocado umas tábuas, pedaços de galhos de árvore para poder sinalizar e o motorista que trafegar não cair no buraco. E são outros 2 pontos aqui também, nesse trecho, que também estão, que podem afundar a qualquer momento. Então a gente vai entrar em contato com a prefeitura e para ver quem são os responsáveis para corrigir esse defeito, esse problema aqui. David Tchaikovsky para a Rádio JM, a rádio que você ouve e gosta. Cadê a prefeitura? A luz acabou, vazamento de novo. Não aguento mais. É tudo caro. Compre uma providência. Coloque a boca no trombone. Rádio JM, a rádio que você ouve e gosta. Clécio Honorato. Nós temos um tempo ainda. Mais uns 15 minutinhos. Eu acho interessante ela falar da associação. Vamos. Que é a associação. Estou deixando para o final. Então, desculpa. Obrigado, Silva, que tal, né? A Voyage Uberaba Limitada dispõe de planos de assistência.
3h21, mais 33 segundos, nessa tarde de terça-feira, hoje, a última terça-feira do mês de outubro, como está passando rápido, está voando. Boa tarde para você que está tomando seu cafezinho da tarde, não é? Comendo aquele pãozinho de queijo, enfim, curtindo a vida, minuto a minuto, sem pressa, porque a vida é feita de a soma, né, dos retalhos de minutos, horas, segundos, e a gente tem que viver a vida a cada segundo, valorizando cada momento. Bom, a gente vai voltando por aqui, lembrando que daqui a pouco tem sorteio de 3 pares de ingressos do Kinoplex para quem ligar e participar ao vivo com a gente. E hoje o tema do programa é a doença falciforme ou anemia falciforme, né? O nosso produtor disse mais cedo, olha, liga aí, eu estou te avisando mais cedo, dá uma pesquisada, porque eu até comentava com o doutor Juliano, que aqui está, que a medicina ela é tão ampla, tão complexa, que a gente tem obrigação, né, doutor, de estar atualizando, buscando informações. Hoje, antigamente, a anemia falciforme era encarada de um jeito. Hoje, os profissionais de saúde já a veem de outra maneira. Eu só falava no bloco anterior sobre os sintomas, né? Quais são os sintomas que atingem as pessoas com essa doença. Você falou de priapismo, falou de outros sintomas. Existem mais outros sintomas? Existem sintomas de indisposição, de fraqueza pela própria queda de hemoglobina. E as crises mais variadas possíveis, como uma alteração que ocorre com anemia falciforme, chama necrose asséptica da cabeça do fêmur. Né? Então, o osso do fêmur, ele une com o ilíaco. Então, ocorre uma necrose. Uma solda no osso. Solda do osso e ocorre uma necrose, por falta de oxigenação ali. Eles não têm outra prótese no fêmur, entendeu? Então, isso é uma situação também que acontece, mas cronicamente a gente tem que estar sempre avaliando. A gente conhecendo a anemia falciforme, hoje fazendo teste do pezinho, a gente já orienta, já sabe qual a investigação que a gente faz, os protocolos que tem de tratamento. Né? Falávamos no intervalo aqui, né, agradecendo a audiência das pessoas, sobre a origem da doença falciforme. E existe uma origem, uma raiz do problema, e por quê? Ela originou lá na África mesmo, no continente africano, né, e eles acham que houve uma mutação lá, porque é uma zona muito malarígena em alguns lugares. Malária, né? Malária. E para se defender, o organismo fez o quê? Uma mutação. Porque o indivíduo que tem anemia falciforme, a hemácia dele é agredida pelo parasita, da malária, né? Sim. E o que acontece? Ele não dá condição de sobrevivência, ele polimeriza, né? Isso foi bom, polimerizou, matou os bichos tudo, ou seja, foi para o baço e foi fagocitado. Mas também deu uma anomalia genética, que é a anemia falciforme, que é uma hemácia que tem uma sobrevida muito menor que a normal, e as consequências que nós falamos aqui para você. Porque está tudo ligado ao sangue, não tem jeito. Né? Nossa saúde e a nossa falta de saúde estão ligadas ao sangue. E a gente comentava também sobre o que as pessoas podem fazer para não serem atingidas pela anemia falciforme. Existem meios, maneiras? É importante a pessoa sempre fazer aproximadamente 8% da população negroide brasileira tem um traço da anemia falciforme. O que é? Ele tem um gene normal de hemácias, que é a hemoglobina A, que tem um gene da hemoglobina S. Se casar um A1S com A1S, tem 25% de probabilidade. A gente explica isso. Não que a gente vai induzir. Olha, se você quiser ter filhos, você tem a probabilidade de 25% dos seus filhos ter isso. Né? É interessante, a própria Conceição já deu testemunho, ela tem 2 filhos, e todos os 2 filhos não têm anemia falciforme, mas tem traço. Mas herdou de quem? Herdou só o S dela. Né? E do pai herdou a hemoglobina A. Então é importante no planejamento. Não tem problemas com seus filhos, né? Não tem. Eles nasceram só com traço da doença. Eles têm que estar observando quando forem ter filhos. Se eles tiverem filhos com pessoas que têm o traço, provavelmente corre o risco, né? Provavelmente terá filhos que têm a doença falciforme. Então, quando eles for ter filho, tem que estar observando isso daí. Pedir o exame, né? Para ver se os parceiros ou parceiras têm o traço da doença. É importante também, em relação a esse aspecto, que a gente não vai proibir de ter a decisão do casal. Às vezes o risco que eles têm de ter um filho é muito mais importante ter um filho do que tendo anemia falciforme ou não, eles querem ter esse bebê. É uma questão muito pessoal. O senhor falou de que uma das características da anemia falciforme é a incidência sobre a raça negra. Exatamente. E pardos, né?
Mas não é só. Não. O Brasil é um país muito miscigenado, você Exatamente. sabe disso, né? No sul a gente tem um predomínio de europeu, né? No norte tem um predomínio um pouquinho mais de população negroide. E a hora que a gente vai para o sudeste, aqui Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, a turma de cima desce e a turma de baixo sobe. Sem falar na população indígena também. Exatamente, tem uma miscigenação muito grande. Então, português chegado em mulata, você sabe disso, então a gente tem no Brasil o quê? Associação de talassemia, que é uma doença do Mediterrâneo, da bacia, os europeus, nós também fomos colonizados por eles, Sim. e anemia falciforme, chama síndrome de Silvestrone Bianco, você entendeu? Que é uma coisa boa, por quê? Porque o Silvestrone Bianco. que é o quê? É uma associação de anemia falciforme com talassemia, aumenta a fetal. E com isso esses indivíduos têm o quê? Tem menos crise, mas é uma associação. E às vezes tem loiro, só que é um lado um pouquinho grosso, um pouco mais chato. Tem anemia falciforme, olho verde. Porque nós somos muito miscigenados. Nós temos só 500 anos de existência, então nossa população, não só a nossa. Mas é uma tendência mundial, não é, doutor? Exatamente. Pelo que a gente percebe no mundo, não só no Brasil, mas a tendência é essa miscigenação mundial. Isso por um lado é bom, por lado Nós estamos no meio do processo. Exatamente. Né? Do encontro de todas as etnias. Você vê os árabes imigrando para a Europa, enfim. E, né? Bom, eu queria falar um pouquinho lá com a Adriana sobre o que ela sente como sintoma, Adriana. O que você percebe como sintoma? Como é que você convive? Que sintomas são esses? Como é que você lida com isso? Olha, antes de eu vir a tomar hidroxilene, eu tinha muita crise de dor. Dores. Volta e meia, quase que todo mês eu estava tendo crise de dor. Depois que eu comecei a tomar essa medicação, essas dores praticamente cessaram, né? Então eu tenho uma vida assim relativamente normal, embora que o cansaço causado pela anemia, a falta de ar às vezes pode sentir alguma tontura, alguma fraqueza, um certo mal-estar, isso ainda permanece. Mas as crises de dor, que é a principal queixa de nós pacientes, né? Essas realmente com a hidroxileia elas praticamente cessam. Seus sintomas são parecidos também, minha cara Maria Conceição? Parecidos? Bem parecido. Fraqueza e tal. Apesar de cada paciente apresenta uma história diferente, né? Mas o sintoma mais assim, persistente que eu sempre tive foi as crises dolorosas. Crises essas que muitas das vezes a gente precisa ficar hospitalizado, né? Mais de 15 dias com hidratação, analgesia, tomando morfina e muitas das vezes, mesmo com essas medicações fortíssimas, não passam. E muitas infecções, às vezes febre sem foco. Então é próprio da anemia falciforme esses quadros, né? Infeccioso, a crise dolorosa. Eu tenho a necrose acética na cabeça do fêmur, né? Que é o doutor falou agora há pouco. Isso. Então, cada paciente às vezes apresenta uma forma, mas a crise dolorosa sempre está presente na vida de quase todos. Muito bem. Doutor, não sei se são números atualizados, 3.500 pessoas nascem com a doença falciforme no Brasil por ano e 200 mil com o traço falciforme. Traço, gostaria que você explicasse o que é traço falciforme. O traço é um indivíduo que tem um gene S. Sim, numa das partes. Ele tem anemia falciforme, ele tem que ter SS, um homozigose. Certo. Ele tem o quê? Tem um traço de normal, A, que é hemoglobina normal, hemoglobina A1, A1S. Esse traço, ele não tem manifestações clínicas. Raramente ele pode ter. Na guerra do Vietnã, morreu muitos jovens viajavam em cabine não pressurizada na guerra do Vietnã. E lá em cima eles tinham um súbito, um mal súbito, fartava e ia ver o que era traço falciforme. Situações nos helicópteros extremas. Do avião. Exato. Extremo. Então, o traço, qual é a importância de saber o traço? É que você pode fazer o quê? O aconselhamento genético. Sim. Vai casar um traço, A1S, com a outra mulher que é A ou homem, qualquer um, não vai ter problema de ter filho com anemia falciforme. Mas
casar um S com um S, 25%. Então é importante nesse aspecto, você entendeu? De aconselhamento genético. A decisão é do casal. E não tem que ser conjunto, falar em praça pública, tem que ser no consultório. Essa é uma decisão muito pessoal deles. E o médico não pode intervir. Você entendeu? Não pode intervir porque é antiético. Você não pode querer dar uma de Mengele, querer dar uma de purificar. Não, não. Cada um tem o seu condado, né? E tomar, né, as atitudes que achar mais adequadas. Para eles é muito importante esse vida. É uma importância para o casamento ter filho e eles vão ter, tá bom? Né? Nós falamos sobre o que é o sangue e a célula para o corpo humano. Nós somos 76% de água, de líquido, e 10 trilhões de células, que se renovam a cada dia, a partir do momento, quando deixam de se renovar, não é? Não tem apoptose, aí surgem os cânceres. O câncer, ele precisa de açúcar e oxigênio, não é? São fundamentais para o câncer ir adiante. Sem isso, ele não sobrevive. Alimentação, no caso da anemia falciforme, como ela deve ser? A alimentação da anemia falciforme, ela deve ser uma alimentação bem balanceada. E a gente gosta muito de orientar os pacientes que têm anemia falciforme a comer verde, couve, vegetais, porque tem ácido fólico. Sim. A medula do indivíduo que tem anemia falciforme produz o sangue, o tutano que produz o sangue, ela produz 10, 20 vezes mais hemácia do que eu. O senhor coloca a mão na região do peito, porque aqui é o tutano, onde eu faço o exame de sangue, é dentro do osso que produz o sangue. Ah, certo. Você entendeu? Então ela funciona 10, 20 vezes mais. E tem um consumo de ácido fólico muito grande. Se você não der ácido fólico para o indivíduo, através de verdura, ou então um comprimido de ácido fólico mesmo, sim, ele vai ter o quê? Além de ter anemia hemolítica congênita, vai ter uma anemia hemolítica, uma anemia adquirida, anemia megaloblástica, a gente fala falta de folato. Folato vem de folha, certo? E não pode cozinhar, não, tem que ser folha cru. A couvezinha bem batidinha, não tira gosto, bem gosto. Então tem que tomar ácido fólico preventivamente, em termos de alimentação. Às vezes o indivíduo tem o quê? Com o tempo, tomou muita transfusão e pode ter o quê? Excesso de ferro no organismo. Ao contrário, chama hiperferritinemia. Então, às vezes, você tem que diminuir a ingesta de proteínas, de carne. Né? O indivíduo gosta muito de comer picanha, comer as coisas, então tem que maneirar um pouquinho mais no peixinho, na coisa que tenha menos ferro. Qual que é, aliás, aproveitando que o senhor está aqui, qual que é a alimentação que faz com que o ser humano venha a ter menos doença? Pessoal, uns são veganos demais, outros são carnívoros demais, outros comem bobeira demais. Qual a alimentação que o senhor daria como exemplo para as pessoas não serem acometidas? Não é minha especialidade, mas por em excesso faz mal. Né? Se você comer muito proteína, quem não gosta de comer um churrasco, doce em excesso também faz mal. Eu acho que a dieta é bem equilibrada, tem uma proteína, pode ser proteína animal, pode ser proteína de origem de peixe, de outras carnes brancas, né? Tudo dentro da medida. E eu não posso te dar essa receita porque eu mesmo não consigo. Isso é bom que se diga, né? Através de um médico. Né? A gente vê muitos médicos falando com tendência para um lado ou tendência para outro, mas tem uns que são também pregam o equilíbrio. Se você comer só vegetal também, você vai ter carência. Anemia ferropriva. O ferro está onde? Está na proteína. Bom, vamos fazer mais um intervalo e voltamos para o último bloco, onde nós vamos falar da associação e passar as informações para o nosso público ouvinte aqui do rádio, ok? Continue com a gente, vamos para o intervalo, 3h35 já dessa tarde, voltamos já.
Então eu quero tocar agora para frente, falar. Muito bem, 3 horas e 43 minutos. Já estamos de volta para o nosso bloco final com a entrevista de hoje, o Fernando Augusto. Pois não? O ouvinte quer saber. Ele está no ar aí com a gente? Então, Fernando, inventaram um negócio aí no rádio, não é de hoje, chama microfone. Eu não sei se você sabe disso, né? Sei, estou fugindo disso. Tá. E aí? O Cleber, Diga. Chegou aqui, não deu o nome. Doutor, ele quer saber se as pessoas diagnosticadas com essa doença, o biotipo delas são mais para pessoas mais fortes, né? Ou mais magrinhas? Mais magrinhas. Por isso que tem um crescimento e desenvolvimento somático sexual diminuído em relação a um indivíduo normal, você entendeu? Mas tem muitos indivíduos com anemia falciforme que têm uma expressão clínica diferente. Os indivíduos sadios, altos, você pensa que não tem nada, ele tem anemia falciforme. Normalmente o mais comum é ter o quê? Ter altura e peso menor que um padrão normal. Muito bem, tá aí, ó. Quero agradecer aqui a audiência do Gladstone Morelli, o D, tá assistindo pelo Facebook. A Tânia Tozarin também, lá em Delta. A Lívia Cláudia Jardim tá vendo a gente pelo Facebook. Márcia Borges, Marília Eduini e todos que estão acompanhando a gente aí. Bom, doutor, acho que não ficou nada de fora em relação a informações que nós poderíamos dar em cima do tema anemia falciforme. Ou ficou? Eu acho que não ficou, não. Tem algumas coisas que são detalhes, mas a gente está sempre disponível para informar vocês e os ouvintes quando for necessário ir no Hemocentro ou procurar a gente, procurar a Conceição Anarca também. Então, temos informações para vocês. Qual que é, Maria Conceição, qual que é a sigla? No Brasil nós vivemos muito de sigla, né? Como é que chama? A Associação Associação Regional dos Falcêmicos. É AFA? AFA. Associação, isso. Tá. Que funciona exatamente onde? Então, atualmente a sede dela, né, está na Getúlio Boritar, no ambulatório de especialidade 331, a antiga FUNECO. E a gente hoje está exatamente, né, fazendo 3 meses que houve eleição e posse, e estamos dando continuidade a esse trabalho, o qual nós sabemos tão importante para os portadores de doença falciforme, importante para os seus familiares e para todos nós que estão envolvidos nessa causa, né, todos estamos com uma ótima equipe da diretoria. Temos aí, graças a Deus, o apoio sempre aqui do Dr. Paulo, né, o apoio da UFPM. Então, o objetivo dessa associação é que nós possamos congregar, articular, né, trazer esses pacientes que muitas das vezes a gente vê a dificuldade deles no meio social, né, vê a dificuldade psicológica que eles se encontram. Então aí entra também o nosso trabalho, o trabalho da associação, né, o trabalho da AFA, e está congregando, está colocando eles, né, no meio para vir complementar conosco, né, completar conosco para que a gente possa estar dando continuidade. Inclusive, esse momento aqui agora é um momento no qual a gente pode estar levando informação, né, divulgação. E queria também estar passando o nosso e-mail, né, que é uberabaoficial@gmail.com, e o telefone 9991 5902 do WhatsApp. 9991 5902. É o WhatsApp também. O WhatsApp. E assim, aquelas pessoas que tiverem dúvida, muitos pacientes que estão um pouco afastadinhos, que quiser estar entrando em contato conosco, por favor, entra através desse e-mail, entra através desse telefone, né, para que eles possam estar também, né, a gente possa estar inserindo eles, né, fazendo a ficha de inscrição e estar esclarecendo, né, a importância da nossa participação, porque vemos as inúmeras necessidades que nós temos, e através da associação tudo fica mais fácil, porque eu sinto uma coisa, mas eu me isolo, a Adriana sente outra, outro paciente sente ou precisa de determinado medicamento,
mas está ali na luta sozinho. Então, quando nós juntamos em um todo, através da associação, fica mais fácil para a gente conseguir os nossos objetivos. Sem dúvida. E muito importante que cada um se conscientiza desses pacientes, os seus familiares, porque não existe pessoa melhor para cuidar da nossa saúde do que nós mesmos. Temos os médicos que nos orientam desde criancinha, a importância do líquido, a importância de estar participando das consultas e, como foi dito pelo Dr. Paulo, a importância de todo um trabalho multidisciplinar. A gente precisa de psicólogo, assistente social. E tudo isso as pessoas encontram lá na ARFA. Né? Nós estamos em busca, nós estamos... Aliás, que se tiver algum profissional da psicologia nos ouvindo aí, se quiser participar, se cotizar junto com a associação, será muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Qualquer pessoa que vier, está vindo, participando conosco, muito bem-vindo. Então, a gente está aguardando uma resposta, né, da UFPM, onde que, através dessa resposta, nós vamos estar trabalhando com psicólogos, trabalhando com TO, terapia ocupacional, porque a gente percebe muitas das vezes os pacientes têm uma baixa estima, muito baixa, né? Entra em depressão. Entra em depressão, né? A gente vê a exclusão no meio, né, do trabalho, às vezes na escola, algum coleguinha ouve, né? Aí já é outra doença, que a gente vai trazer o Dr. Paulo para comentar depois, que chama bullying. Bom, mas, doutor, o tratamento, enfim, o tratamento e acompanhamento, ele é feito pelo SUS e é grátis, né? Exatamente. Através do programa de triagem neonatal, que existe só em Minas ou no Brasil inteiro? É o mesmo? No Brasil inteiro, mas a PTN. Fundação Hemominas foi pioneira. Desde 1992 nós temos o teste do pezinho. E é obrigado. E o que tem, faz o teste do pezinho, ele vai ter o quê? Já tem uma conversa com a mãe dele, com os familiares, tudo que pode acontecer na vida dele na primeira década. Por isso que é importante ter orientação. O acompanhamento durante a gravidez já. É uma né? especialidade. Exatamente. Bom, eu quero agradecer, doutor, pela sua vinda aqui hoje, né? Quero falar mais uma vez da necessidade das pessoas, afora esse assunto que nós comentamos hoje aqui, também doarem sangue, né? Porque o Hemocentro está sempre precisando. Hoje pode ser que não, mas amanhã com certeza. São inúmeros acidentes, inúmeros pacientes que precisam diariamente de doação de sangue. E também quero agradecer aqui a Maria Conceição Rosa Vilela, que é presidente da ARFA, Associação Regional dos Portadores de Doença Falciforme, como também a Adriana Beraldo, que veio aqui. Ela ficou meio tristinha o tempo todo, prestei atenção. Mas você está bem, né? Está tranquilo, né? Tudo certo? Não pode entrar em crise aqui não. Não, elas estão bem, sossegadas aqui. Obrigado, viu, pela vinda, tá bom? E a gente espera que a gente tenha levado alguma informação para nosso público ouvinte, que esse é o nosso intuito aqui, utilidade pública. Temos esse serviço para prestar para a população através do rádio, tá ok? Muito obrigado, viu, gente, pela vinda. Bom, e aí, Fernando Augusto, vamos fazer o quê? Um intervalo mais uma vez e voltamos com outros assuntos no nosso A Tarde é Nossa. Não saia daí.